Existe um lugar no sistema solar onde tempestades atravessam os séculos sem desaparecer. Um mundo cercado por ventos violentos, pressões capazes de esmagar uma nave e níveis de radiação que poderiam matar um ser humano em poucas horas. Um gigante tão poderoso que não apenas domina tudo ao seu redor, mas também faz o próprio Sol oscilar no espaço. Este é Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Um colosso gasoso cuja gravidade molda órbitas, captura cometas, destrói asteroides e talvez tenha impedido que outros mundos chegassem a existir. Mas a mesma força capaz de provocar destruição também pode ter ajudado a proteger a Terra durante bilhões de anos. Enquanto lança alguns objetos para fora do sistema solar, Júpiter captura ou desvia outros que poderiam atingir os planetas internos. Ele funciona como uma espécie de guardião cósmico imprevisível, violento e ao mesmo tempo fundamental para o equilíbrio da nossa vizinhança. Talvez a história da vida na Terra tivesse sido completamente diferente sem a sua presença, e tudo isso representa apenas a camada mais superficial desse planeta. Abaixo das nuvens coloridas existe um oceano de hidrogênio metálico, um núcleo que ainda desafia os cientistas e pressões que não conseguimos reproduzir completamente na Terra. Ao seu redor, dezenas de luas formam praticamente um pequeno sistema planetário. Você está no Vasto Mundo, o canal onde exploramos os lugares, fenômenos e mistérios mais impressionantes do nosso planeta e do universo. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas de Júpiter para entender como esse gigante nasceu, por que suas tempestades duram tanto tempo e como um planeta tão destrutivo pode também ser um dos maiores protetores da Terra. Mas o que realmente existe abaixo daquelas nuvens turbulentas? Por que a grande mancha vermelha continua ativa depois de tantos séculos? E se Júpiter possui tanto hidrogênio, por que ele nunca se transformou em uma estrela? Júpiter está localizada depois de Marte, logo além do cinturão de asteroides. Ele orbita o Sol a uma distância média de aproximadamente 778 milhões de quilômetros, cerca de 5,2 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Mesmo tão distante, pode se tornar o terceiro objeto mais brilhante do céu noturno, atrás apenas da Lua e de Vênus. Mas seu brilho não revela a verdadeira dimensão desse mundo. O diâmetro de Júpiter é aproximadamente 11 vezes maior que o da Terra, e sua massa equivale a cerca de 318 planetas como o nosso. Dentro dele caberiam mais de 1000 terras, embora grande parte de seu volume seja formado por gases comprimidos. Para compreender a escala desse gigante, imagine todos os outros planetas do Sistema Solar colocados juntos em uma balança cósmica. Mesmo reunindo Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Urano e Netuno, Júpiter ainda teria cerca de 2,5 vezes a massa de todos eles combinados. Essa massa provoca uma consequência surpreendente. Normalmente imaginamos que os planetas orbitam o Sol completamente imóvel, localizado no centro de tudo. Na realidade, tanto o planeta quanto a estrela giram ao redor de um ponto em comum chamado baricentro, o centro de massa entre os dois corpos. No caso de planetas menores, esse ponto permanece profundamente enterrado no interior do Sol, mas Júpiter é tão massivo que o baricentro da interação entre os dois pode ficar além da superfície solar. Na prática, isso significa que Júpiter não apenas gira ao redor do Sol, ele também faz o Sol se mover. Os outros planetas contribuem para essa oscilação, mas nenhum deles exerce uma influência comparável à de Júpiter. É uma dança gravitacional na qual até o objeto mais poderoso do Sistema Solar precisa responder à presença desse gigante. E quando o planeta possui esse nível de influência, ele não apenas ocupa uma órbita, ele ajuda a definir o destino de tudo ao seu redor. A gravidade de Júpiter influencia praticamente todos os corpos do Sistema Solar. Asteroides e cometas passam perto demais, podem ser desviados, capturados, fragmentados ou lançados para regiões completamente diferentes. Muitos objetos que hoje orbitam o planeta provavelmente foram aprisionados durante encontros gravitacionais ocorridos no passado. Essa capacidade de captura ajuda a explicar por que Júpiter possui dezenas de luas. Pelo menos 67 eram conhecidas no material original desse roteiro, muitas delas pequenas e irregulares e possivelmente originadas de objetos que vagavam pelo espaço antes de serem dominadas pela gravidade do planeta. Alguns cientistas acreditam que, durante a juventude do Sistema Solar, Júpiter pode ter contribuído para destruir planetas em formação ou impedir que novos mundos surgissem. Seu deslocamento e sua influência gravitacional teria reorganizado grandes quantidades de matéria, alterando para sempre a arquitetura do sistema planetário. Nem mesmo Mercúrio, localizado muito mais perto do Sol, está totalmente livre dessa influência. Ao longo de bilhões de anos, pequenas perturbações gravitacionais provocadas por Júpiter podem modificar lentamente a sua órbita.
Em cenários extremamente distantes, Mercúrio poderia colidir com o Sol, atingir outro planeta ou até ser lançado para fora do sistema solar. Mas essa história possui outro lado. A mesma gravidade que ameaça órbitas também pode proteger os planetas internos. Júpiter captura cometas, altera trajetórias de asteroides e, em alguns casos, acelera objetos até que sejam expulsos completamente do sistema solar. Por isso, o planeta é frequentemente comparado a um aspirador cósmico. Sua presença ajuda a remover parte dos objetos perigosos que poderiam cruzar o caminho da Terra. Sem Júpiter, cometas de longo período poderiam visitar as regiões internas com maior frequência, enquanto asteroides teriam trajetórias ainda mais imprevisíveis. Isso não significa que Júpiter consiga impedir todos os impactos. Sua gravidade também pode direcionar determinados objetos para o interior do sistema solar. O gigante não é um escudo perfeito, mas uma força caótica que tanto protege quanto ameaça. Ao longo de bilhões de anos, essa força pode ter ajudado a decidir quais mundos sobreviveriam e quais desapareceriam. E talvez seja essa a primeira grande contradição de Júpiter. O planeta capaz de provocar destruição em escala colossal também pode ter criado as condições necessárias para que a vida prosperasse na Terra. Mas sua influência gravitacional é apenas uma parte da história. O que acontece em sua atmosfera é ainda mais extremo. A aproximação de Júpiter não revelaria continentes, montanhas ou oceanos semelhantes ao da Terra. O planeta não possui superfície sólida bem definida. O que vemos é uma camada de nuvens que cobre uma atmosfera cada vez mais densa, na qual o gás gradualmente se transforma em líquido conforme a pressão aumenta. Essas nuvens giram, colidem e se deformam continuamente. Faixas claras e escuras atravessam o planeta de um lado para o outro, criando a aparência de um mundo que parece ter sido pintado à mão. Apesar da complexidade visual, a camada de nuvens visível possui aproximadamente 50 km de espessura e é formada principalmente por cristais de amônia. As cores surgem quando substâncias vindas das profundezas são transportadas para as regiões superiores da atmosfera. Ao entrarem em contato com a radiação ultravioleta do Sol, esses compostos sofrem reações químicas e formam os chamados cromóforos, responsáveis pelos tons de branco, laranja, marrom e vermelho do planeta. Essas faixas não são apenas estruturas decorativas, cada uma delas se move em uma velocidade e muitas vezes em uma direção diferente. Nos limites entre as bandas, correntes atmosféricas entram em conflito, gerando turbulência, redemoinhos e tempestades que podem se estender por milhares de quilômetros. Em meio a esse caos, existe uma formação que se tornou o maior símbolo de Júpiter, a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade colossal, maior do que a Terra, observada há séculos e alimentada por ventos poderosos que circulam continuamente ao redor do seu centro. A Grande Mancha Vermelha é observada desde o século 17 e, durante todo esse período, nunca desapareceu completamente. Ela funciona como um furacão gigantesco preso em uma atmosfera, sem continentes ou oceanos sólidos capazes de reduzir sua energia. Em Júpiter, uma tempestade pode continuar circulando por muito mais tempo do que qualquer fenômeno semelhante na Terra. Isso não significa que a mancha seja imutável. Registros mostram que ela vem diminuindo de tamanho ao longo do tempo. Sua coloração também varia, passando de um vermelho intenso para tons mais pálidos. A origem exata dessa cor continua sendo investigada, mas uma das principais hipóteses envolve reações químicas provocadas pela luz solar. Júpiter também possui outras tempestades impressionantes. Entre 1998 e 2000, 3 grandes estruturas atmosféricas se aproximaram, colidiram e se fundiram. Dessa união nasceu uma nova tempestade conhecida como Mancha Vermelha Júnior, menor que a irmã colossal, mas ainda assim gigantesca quando comparada aos fenômenos terrestres. A Mancha Vermelha Júnior continua circulando pela atmosfera e já passou relativamente perto da Grande Mancha Vermelha. Esses encontros revelam que a tempestade de Júpiter não são estruturas isoladas. Elas interagem, absorvem energia, mudam de forma, colidem e evoluem como se fizessem parte de um gigantesco ecossistema atmosférico. Em um planeta no qual tempestades podem sobreviver por séculos, a atmosfera não possui um estado verdadeiramente calmo. Mas para entender de onde vem tanta energia, precisamos abandonar as nuvens e continuar descendo rumo ao ambiente no qual a matéria começa a assumir forma quase inimagináveis. Ao atravessar as nuvens, não encontraríamos um chão. A atmosfera se tornaria progressivamente mais quente e densa. O hidrogênio gasoso seria comprimido até se comportar como um líquido, sem que existisse uma fronteira clara indicando onde a atmosfera termina e o interior começa.
Quanto maior a profundidade, maior seria a pressão. Em determinadas regiões, ela alcançaria valores milhões de vezes superiores à pressão atmosférica terrestre. Sob essas condições, o hidrogênio, o elemento mais simples e abundante do universo, começaria a apresentar propriedades completamente diferentes. Os elétrons deixariam de permanecer presos a átomos individuais e poderiam se movimentar livremente. O hidrogênio passaria a conduzir eletricidade como um metal, formando um vasto oceano de hidrogênio metálico que ocuparia uma parte significativa no interior de Júpiter. O movimento desse material eletricamente condutor ajuda a gerar o campo magnético do planeta. É um mecanismo semelhante ao que acontece no interior da Terra, mas funcionando em uma escala muito maior e envolvendo uma substância que, em condições normais, seria apenas um gás invisível. Abaixo desse oceano pode existir um núcleo formado por rochas, gelo e elementos pesados. Entretanto, sua verdadeira estrutura permanece incerta. Ele pode ser compacto, parcialmente dissolvido ou misturado às camadas superiores. As condições internas são tão extremas que não conseguimos reproduzi-las completamente em laboratórios terrestres. O núcleo de Júpiter continua sendo um dos maiores mistérios do Sistema Solar. Descobrir sua composição pode revelar como o planeta se formou e, consequentemente, como todo o restante do Sistema Solar começou a adquirir a configuração que conhecemos hoje. Apesar de seu tamanho gigantesco, Júpiter gira mais rapidamente do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. Um dia completo dura aproximadamente 10 horas. Isso significa que uma esfera com mais de 140 mil quilômetros de diâmetro completa uma rotação em menos da metade do tempo necessário para a Terra. Essa velocidade faz com que o planeta fique visivelmente achatado nos polos e mais largo na região do Equador. A rotação também contribui para a formação das correntes atmosféricas e das faixas que dominam sua aparência. Como Júpiter não é sólido, diferentes regiões não precisam girar exatamente na mesma velocidade. As áreas próximas ao Equador completam uma volta em um intervalo ligeiramente diferente das regiões polares. Esse fenômeno chama rotação diferencial. Aumenta ainda mais a complexidade da sua atmosfera. É um planeta gigantesco, formado principalmente por gases e líquidos, girando em velocidade extrema e carregando tempestades maiores que continentes inteiros. Diante de tanta massa e tanto hidrogênio, surge uma pergunta inevitável: por que Júpiter nunca se transformou em uma estrela? Júpiter e o Sol são formados principalmente por hidrogênio, mas possuir o mesmo elemento não é suficiente para transformar um planeta em uma estrela. Estrelas não queimam como uma fogueira, elas produzem energia por meio de fusão nuclear, um processo que ocorre quando a pressão e a temperatura do núcleo são altas o bastante para unir átomos. A massa de Júpiter comprime intensamente seu interior, mas não consegue gerar as condições necessárias para iniciar a fusão do hidrogênio. Para se tornar uma estrela, ele precisaria possuir aproximadamente 75 vezes sua massa atual. Por maior que pareça quando comparado à Terra, Júpiter continua muito abaixo do limite estelar. Ele não é uma estrela que falhou por pouco, é um planeta gigantesco, mas ainda assim separado por uma enorme diferença de massa dos menores astros capazes de sustentar fusão nuclear. Mesmo sem produzir energia como uma estrela, Júpiter libera calor e sustenta fenômenos extremamente poderosos. Seu interior, sua rotação e seu campo magnético transformam o espaço ao redor em um dos ambientes mais intensos e perigosos de toda a nossa vizinhança cósmica. Júpiter também possui anéis, semelhantes a Saturno. Eles não são tão brilhantes ou grandiosos quanto o dele, mas formam 4 estruturas finais ao redor do planeta. Esses anéis são compostos principalmente por poeira e pequenos fragmentos, provavelmente liberados por impactos contra algumas de suas luas. Como refletem pouca luz, são extremamente difíceis de observar a partir da Terra. Eles permanecem quase invisíveis, circulando silenciosamente ao redor de um planeta conhecido por tempestades gigantescas, luas vulcânicas e um campo magnético colossal. Esse campo magnético forma a magnetosfera, mais poderosa entre os planetas do Sistema Solar. Sua intensidade pode alcançar valores cerca de 14 vezes superiores aos encontrados no campo magnético terrestre. A estrutura é alimentada pelos movimentos do hidrogênio metálico no interior do planeta. A magnetosfera captura partículas eletricamente carregadas e forma cinturões de radiação extremamente perigosos. Qualquer nave ou ser humano que atravessasse determinadas regiões sem proteção adequada receberia doses potencialmente fatais em pouco tempo. Júpiter não é hostil, apenas por causa de suas tempestades ou de sua pressão. O próprio espaço ao seu redor foi transformado em um ambiente dominado por radiação,
partículas energéticas e forças invisíveis, e é justamente dentro desse ambiente que orbitam alguns dos mundos mais fascinantes do Sistema Solar. Ao redor de Júpiter existe uma verdadeira coleção de mundos. Algumas luas são pequenas, deformadas e irregulares. Outras possuem dimensões planetárias, atmosferas, oceanos subterrâneos, vulcões e campos magnéticos próprios. Entre todas elas, 4 se destacam: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Conhecido como as luas galileanas, elas foram observadas por Galileu Galilei e ajudaram a transformar nossa compreensão do universo ao demonstrarem que nem tudo girava ao redor da Terra. Ganimedes é a maior lua do Sistema Solar e possui dimensões superiores às de Mercúrio. Caso orbitasse diretamente o Sol em outra região, poderia facilmente ser confundida com um planeta. Em vez disso, circula ao redor de um mundo ainda maior. A lua galileana mais próxima de Júpiter atravessa regiões dominadas por intensa radiação. Sua proximidade com o planeta também a submete a poderosas forças da maré, que deformam seu interior e alimentam uma atividade vulcânica extrema. Europa desperta interesse por esconder abaixo da superfície congelada aquilo que pode ser um imenso oceano. Tem até um filme que fala sobre a lua Europa. É bem legal, depois eu recomendo vocês assistirem. Ganimedes combina dimensões planetárias com características próprias, enquanto Calisto preserva em sua superfície as marcas de incontáveis impactos ocorridos ao longo da história do Sistema Solar. Juntas, essas luas transformam Júpiter no centro de uma estrutura que lembra um sistema solar em miniatura, um gigante no centro, cercado por mundos completamente diferentes ligados por órbitas, ressonâncias e forças gravitacionais. Mas viver nesse sistema significaria enfrentar um dos ambientes mais hostis conhecidos. Os cinturões de radiação de Júpiter atingem algumas dessas luas continuamente. Em determinadas regiões, uma exposição humana sem proteção adequada seria fatal. A mesma magnetosfera responsável pela radiação também cria fenômenos de enorme beleza. Partículas carregadas são conduzidas em direção aos polos de Júpiter, onde interagem com a atmosfera e formam auroras gigantescas. Na Terra, as auroras aparecem como cortinas de luz verde, vermelha ou violeta próximas às regiões polares. Em Júpiter, elas são muito mais poderosas e podem permanecer ativas continuamente, alimentadas tanto por partículas vindas do Sol, quanto por materiais liberados por suas luas. É mais uma contradição desse planeta. A mesma força que cria um ambiente mortal produz alguns dos espetáculos luminosos mais impressionantes do Sistema Solar. Beleza e destruição coexistem ao redor de Júpiter como partes inseparáveis do mesmo fenômeno. Júpiter é um mundo de extremos. Não possui uma superfície onde alguém pudesse pousar, mas esconde oceanos de matéria metálica. Seus dias duram apenas 10 horas, mas suas tempestades podem atravessar séculos. Sua radiação é mortal, mas sua gravidade pode ter ajudado a proteger a Terra. Durante bilhões de anos, esse gigante influenciou a formação dos planetas, reorganizou asteroides, capturou luas e alterou a trajetória de incontáveis cometas. Sua presença ajudou a construir o sistema solar que conhecemos, embora o processo também possa ter sido destruído mundos que nunca chegamos a conhecer. Por isso, talvez seja errado definir Júpiter apenas como um escudo ou como um destruidor. Ele é as duas coisas. Uma força natural sem intenção, capaz de criar estabilidade em alguns momentos e provocar caos em outros. Essa pode ser a maior ironia de toda a história. O planeta mais violento, turbulento e perigoso da nossa vizinhança cósmica talvez tenha contribuído para que a vida na Terra tivesse tempo suficiente para surgir e evoluir. O gigante que espalha a destruição pode também ser um dos motivos pelos quais estamos aqui. Da próxima vez que encontrar um ponto brilhante no céu e souber que está olhando para Júpiter, lembre-se de que aquilo não é apenas mais um planeta. É um mundo que faz o Sol oscilar, abriga tempestades centenárias, controla dezenas de luas e influencia destinos a centenas de milhões de quilômetros de distâncias. E mesmo depois de séculos de observação e missões espaciais, continuamos conhecendo apenas uma pequena parte de seus segredos. O que existe exatamente em seu núcleo? Quanto tempo ainda resta para a grande mancha vermelha? E quantos capítulos da história da Terra foram silenciosamente escritos pela gravidade de Júpiter? Este é o Vasto Mundo, o canal onde atravessamos oceanos, continentes e até o espaço em busca das histórias mais extraordinárias da existência. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue explorando conosco os mistérios de um universo muito mais estranho, perigoso e fascinante do que conseguimos imaginar.